Olá, gente boa! Este é o terceiro vídeo de uma série que intitulamos de Morte na Cidade. Os demais vídeos encontram-se à sua disposição na conta da Igreja Presbiteriana de Rive no YouTube. Hoje estaremos abordando, considerando o tema geral, o seguinte subtema: a mensagem de julgamento. Portanto, a mensagem de julgamento é o assunto que nós estaremos abordando neste vídeo. Para isto, vamos continuar olhando para o profeta Jeremias e para aquilo que ele disse a uma época tão parecida, tão idêntica como a nossa. Jeremias, como sabemos, é chamado de um profeta chorão, porque nós o encontramos chorando, lamentando, derramando lágrimas por causa de seu povo. Temos de agir como ele, temos que nos comportar como ele, porque devemos nos lamentar pela igreja e pela nossa cultura, que se encontra totalmente afastada, distanciada de Deus. Tanto a cultura, quanto principalmente a igreja. Conforme o registro no livro que leva seu nome, no capítulo 1, versículo 1, somos avisados que o profeta nasceu em Anatote e morreu provavelmente no início de seus 60 anos no Egito. A tradição nos informa que puseram Jeremias no interior de um tronco oco e o cerraram pelo meio. Uma morte horrenda, uma morte trágica. Fora isto, a vida deste profeta não foi uma vida nada fácil, como também não foi fácil a sua mensagem. Sua vocação, seu chamado, está registrado no capítulo 1, versículo 10. Abre aspas. Hoje estou te dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para destruir e plantar. Fecha aspas. Observe a ordem. Primeiro tinha de haver uma mensagem negativa forte, depois uma mensagem positiva. Mas a mensagem negativa era a primeira. Devia ser uma mensagem de julgamento para a igreja que havia se desviado e para a cultura que dela se seguiu. O povo de Judá tinha se revoltado contra Deus e sua verdade revelada. E Deus diz que a mensagem de Jeremias devia ser primeiro uma mensagem de julgamento. Eu acredito que a mesma mensagem se aplica a nós hoje, se aplica à igreja contemporânea. A mensagem realista que Jeremias pregou nos seus dias é a mensagem que a igreja contemporânea precisa ouvir se pretende fazer, de fato, alguma diferença no mundo pós-cristão. Jeremias passa, então, a analisar as várias maneiras pelas quais a sua cultura estava se distanciando de Deus. Ele se concentra em várias faltas, em vários pecados, em vários erros. A inadequação de uma religião meramente externa, a apostasia generalizada da igreja, alguns pecados específicos e a tendência de procurar significado e segurança longe de Deus. Podemos aprender algumas coisas importantes com o profeta Jeremias.
Vejamos, primeira lição importante: compromissos, ritos, sacrifícios não agradam a Deus. Encontramos o seguinte no capítulo 6, versículo 20. Abre aspas. Para que, pois, me vem com o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terra longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Fecha aspas. Eles estavam agindo de modo errado, com a motivação errada e com as preposições erradas. É assim em nossa geração. O fato de haver muita religião não significa nada para Deus e não serve para eliminar seu julgamento. Segunda lição, tão importante quanto a primeira: estereotipos não significam nada para Deus. Jeremias vai mais além no capítulo 7, versículo 10. Abre aspas. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Fecha aspas. Isto quer dizer que você entra no templo, no santuário, e depois você vai embora dizendo: agora eu posso fazer qualquer coisa que eu desejo. Eu posso viver a vida hedonisticamente. Deus adverte, por meio de Jeremias, que é expressamente contra a apostasia. Aqui está uma característica de nossa geração, que mostra que a igreja contemporânea foi infiltrada pelo relativismo. Terceira e última lição, tão importante quanto a primeira e a segunda. Somente Deus pode eliminar a poeira da morte que se espalhou em nosso país. No capítulo 37, versículos 7 e 8, Jeremias disse o seguinte, abre aspas, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, assim direis aos reis de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão no fogo. Fecha aspas. Você está buscando ajuda no mundo? Deus está te perguntando. Ele te responde: você vai falhar. Você vai ficar envergonhado. Nós temos que buscar ajuda diretamente em Deus. O livro do profeta Jeremias assegura que, pelo fato do povo ter se desviado de Deus e porque se negaram a se arrepender, estavam caminhando para a destruição absoluta. A destruição absoluta, ou seja, morte na cidade, está sobrevindo sobre toda a cultura. Este quadro só pode ser revertido, mudado, se houver uma reforma, uma grande reforma. Podemos ver claramente acontecendo em nossa sociedade pós-cristã o que John Bunyan disse, o que acontece quando os homens caminham à feira das vaidades, quando os homens rejeitam a Deus, a cidade se torna a cidade de destruição. Nossa geração precisa ser informada de que o homem não pode desconsiderar Deus, que uma cultura como a nossa, que vem ouvindo a respeito da revelação e que deliberadamente a rejeita, está sob o julgamento de Deus. Deus é um Deus de graça, mas o outro lado da moeda da graça
é julgamento. Percebe? Deus é um Deus de graça, mas o outro lado da moeda da graça é julgamento. Julgamento. Este é o outro lado da moeda da graça. Pense nessas coisas, mas pense com muita seriedade. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus.